Aos irmãos e amigos eu cumprimento com a paz do Senhor. Neste segundo trimestre de 2020, estamos estudando o tema A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa lição da semana é a lição de número 11, com o tema Atributos da Unidade da Fé: humildade, mansidão e longanimidade. Também é importante dizer que neste vídeo aula eu não sigo o passo a passo da lição, conforme está em nosso material didático da CPAD. Deixa eu mostrar a você aqui a nossa revista trimestral. Mas eu apresento, na verdade, um conteúdo de forma resumida para que possa te servir como subsídio complementar. E depois que você assistir esse vídeo, se você gostar, dê um like, inscreva-se e compartilhe com mais alguém que você deseja edificar. Amém? Bem, neste tema, o nosso assunto é a fé, mas não irei ficar em definições da fé. Eu irei explorar a questão prática da vida de quem diz que tem fé em Jesus e segue os seus ensinos. Inclusive, este capítulo 4 da epístola já é a parte prática da carta. Geralmente, como já disse aos irmãos em outras aulas anteriores, as cartas do apóstolo Paulo, elas têm um conteúdo doutrinário. Ele começa falando da parte sistemática do assunto, mas ele termina as cartas, as suas epístolas, falando da parte prática, que era o que ele desejava que os seus destinatários pudessem fazer. Não somente aprender o ensino, mas viver o ensino na prática, na conduta do seu dia a dia. Porque mais que conhecer as doutrinas cristãs, o cristão precisa vivê-las. E era assim que Jesus fazia. Ele ensinava e praticava o bem. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo 1, assim está escrito: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Veja que no início do livro, Lucas chama Atos de tratado e diz que Jesus não somente ensinava, mas colocava em prática. Então, o que Jesus ensina, ele fazia. A vida que Jesus teve confirmava seu ensino e indicava que ele era, de fato, o Filho de Deus. Então, essa questão de discurso e vida prática é uma exigência indispensável na vida do cristão. Assim como Jesus colocou em prática o que ensinava, o cristão deve colocar em prática o que aprende da palavra de Deus. Em Tiago, capítulo 1 e o verso 22 até o 24, assim está escrito: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Ainda quero citar um outro texto também que fala sobre a questão do andar e proceder do cristão. Jesus ensina isso e o apóstolo confirma em aos Efésios capítulo 2 e o verso 10. Assim está escrito: porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Neste texto, ele fala que Deus nos criou e nos recriou. Veja que ele está falando de duas criações. A primeira é a criação do homem no início da criação. Mas depois do pecado, Deus apresenta um plano de salvação através de Cristo
E para aqueles que creem em Cristo, se tornam novas criaturas. Ou seja, pela fé, o indivíduo é recriado e ele se torna uma pessoa diferente. Essa expressão recriação fala do homem convertido. Essa expressão recriar o homem fala do homem que se converte, transformado pela pregação do Evangelho. E esse homem recriado, ele é recriado para realizar o bem. E agora, a sua fé professada precisa ser materializada ou demonstrada através de seu comportamento, de suas obras, de suas atitudes. Em Tiago, capítulo 2 e o verso 17, assim está escrito: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Jesus também falou sobre esse alinhamento do discurso e da prática. Em Mateus 7 e o verso 17 ao 21, ele disse, assim está escrito: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Bem, então veja que é por causa desse método do próprio Cristo de ensinar e de viver que o apóstolo, quando escreve suas cartas, ele também procura fazer nesse mesmo método pedagógico. Ele escreve primeiro sobre a doutrina e conclui com o conteúdo prático. E nós estamos já no fim de nosso trimestre, portanto no fim da epístola, e estudando agora a parte prática do nosso estudo da nossa carta. Bem, na aula anterior, nós havíamos dito que o apóstolo intercede pelos seus destinatários, pedindo a Deus que eles fossem corroborados ou fortalecidos com o poder pelo Espírito Santo no homem interior, e com isso pudessem compreender o amor de Deus, mas compreender o amor para amar. Quem experimenta do amor de Deus é fortalecido pelo seu Espírito Santo. O indivíduo que experimenta o amor de Deus certamente produz o fruto do Espírito, que está descrito em Gálatas, capítulo 5 e o verso 22. Assim está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé, e mansidão e temperança. Nesse texto, o amor é um fruto que tem 8 partes: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. Estas são as características que aparecem na vida de alguém que é um crente fiel. Se alguém diz que é morada de Deus, essa pessoa precisa apresentar estes frutos. E digo mais, para os pentecostais, o batismo com o Espírito Santo só se demonstra de forma efetiva e consistente na vida do crente quando há uma evidência contínua do Espírito Santo, através do fruto do Espírito e das manifestações dos dons espirituais. Por exemplo, muitas pessoas buscam o batismo com o Espírito Santo apenas para falar em línguas espirituais. Elas falam porque, como cremos, esse é o sinal de que alguém teve a experiência, mas depois a vida dessa pessoa não se desenvolve em uma dinâmica positiva quanto ao seu comportamento e nem se mostra útil para o reino de Deus.
a sua experiência espiritual de falar em línguas, a experiência dessa pessoa acaba por se tornar um fim em si mesmo. Isso quer dizer que tem algo de errado com essa pessoa. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, além de sua experiência de falar em línguas espirituais, o indivíduo demonstra uma mudança significativa de conduta moral. O crente que se diz batizado com o Espírito Santo deve mostrar esse revestimento de poder através de atividades produzidas, através de boas obras apresentadas, no caso, o fruto do Espírito. E ele deve fazer isso com mais excelência que aqueles que não é batizado com o Espírito Santo. Mas veja, o fruto do Espírito não é consequência de quem é batizado com o Espírito Santo. Produzir frutos do Espírito é uma consequência do crente salvo que crê em Jesus. Todos os que creem em Cristo, devem produzir os frutos do Espírito. Mas o que teve a experiência do batismo com o Espírito Santo, que subiu mais um degrau em sua aproximação espiritual com Deus, ele deve ter uma obrigação de apresentar uma responsabilidade de se portar mais dinâmico e mais produtivo do que quem não é batizado com o Espírito Santo. Nós vemos muitas pessoas falando línguas estranhas a toda hora, mas a sua vida moral é uma vergonha. Porque sem a produção de boas obras, não há evidência de salvação. Ainda sobre a carta, ele diz em Efésios 4:11, assim está escrito, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, no caso o apóstolo escrevendo na carta, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Nesse texto, ele está a explicar duas coisas. Primeiro, ele escreveu da prisão. Outra coisa, ele disse que o crente deve se comportar digno da vocação. Ele está preso, mas ele está produzindo. E ele manda que os seus destinatários também produzam, também façam o mesmo. Que andem compatíveis com os que têm a presença, com os que produzem o fruto do Espírito. Bem, continuando no texto, porque nós queremos ser sucintos e práticos, mas agora no versículo 2 do capítulo 4, ele escreve, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Veja que temos aqui 3 atributos da unidade da fé. E o atributo quer dizer algo que é próprio de alguém. Então, na exposição do apóstolo, ele está mais uma vez enfatizando que a maneira de andar tem que ser digna da vocação. Só que agora ele exige que esse andar apresente os 3 frutos que ele chama de propriedades. O primeiro atributo, é a humildade. O que é humildade? Ela é a total ausência de arrogância na vida de alguém. É a total ausência de vaidade. A palavra humildade vem do latim humilatis, que quer dizer humus. E o que significa a palavra humus? Significa material orgânico, terra com matéria em decomposição. Jesus disse em Mateus 11:29, assim está escrito, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas,
A humildade é a consciência da nossa humanidade. O homem humilde, ele entende que veio do pó e para o pó voltará. Esse sentimento de humildade existiu até em quem não deveria, que é o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus. Ele, Rei da Glória, não precisava se humilhar, mas humilhou-se. Filipenses 2, versos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez de si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Tamanha foi a humildade de Cristo, que ele foi até o fim, até a morte de cruz. A segunda propriedade é a mansidão. A mansidão é a qualidade ou condição de quem é manso. Brandura, gênio dócil. Mas mansidão é aquele que se acostuma ao poder de um dono. E é como um cão domado. É como um bicho selvagem domesticado, que se habituou ao ambiente doméstico. Jesus está dizendo aqui o seguinte: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Veja que tanto a humildade como a mansidão podem ser ensinadas. E se pode ser ensinado, meu irmão, isso quer dizer que podemos aprender. Outra coisa interessante é que Jesus diz que sobre a mansidão e a humildade é que se você for manso e for humilde, você vai encontrar descanso para a sua alma. Essa expressão de Cristo, descanso da alma, quer dizer alcançar a salvação, ser salvo, herdar a vida eterna. Então Jesus está dizendo o seguinte: no processo de salvação, o crente precisa aprender a mansidão, aprender a humildade. Estes são os frutos que indicam que há salvação na vida de uma pessoa. Portanto, meu amigo, o céu é para os humildes e para os mansos. Os valentões e os estressados já não vão herdar o reino dos céus. O terceiro elemento é a longanimidade, que é o mesmo que paciência. Ser longânimo é ter a capacidade de resistir a afrontas e provocações. Geralmente, existem pessoas que professam a fé em Jesus, mas ao mesmo tempo dizem que tem pavio curto. Nesse ensino do apóstolo, a Bíblia está dizendo: aprenda a ter pavio longo. É bem verdade que essas são orientações, né? Estes são ensinos bem difíceis de se pôr em prática. Por isso que aprender a palavra de Deus é tão importante quanto praticá-la. E praticá-la é tão importante quanto aprendê-la. Portanto, é melhor ser um anônimo original do que ser alguém que está em evidência, mas é um cristão falsificado. Imagine se Deus não fosse longânimo. Imagine se Deus não quisesse esperar até que você se arrependesse de algo e Ele já impetrasse seu justo juízo. Imagine se Deus não quisesse esperar até que você se convertesse, se retratasse. Esse princípio da mansidão e da humildade e da longanimidade são segredos que farão de você uma pessoa bem-sucedida na fé cristã e na sua vida social, tanto na sua vida pessoal como também espiritual. Eu quero encerrar citando o texto em Colossenses capítulo 3, verso 12 ao 13. Assim está escrito: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados,
de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Assim fazeis vós. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Que Deus te abençoe muitíssimamente e até a próxima aula. Estamos no final do trimestre e logo, logo nos encontraremos. Deus abençoe.